Olá, meu nome é Matheus Groner, eu sou urologista, especialista em reprodução humana e dando sequência à nossa série sobre reprodução assistida e infertilidade, hoje vamos falar sobre as cirurgias de reversão. Porque sim, toda vasectomia e toda laqueadura podem ser reversíveis. Antes de iniciar, lembra de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui a gente vai falar um pouquinho então sobre essas cirurgias de reversão, iniciando pela reversão de vasectomia. A gente sabe por estudos que pelo menos 2 a 6% dos homens vão se arrepender de ter feito vasectomia e vão querer ter um novo filho, muito possivelmente por uma nova relação e tudo mais. A vasectomia ela é realizada com a desconexão desses tubos que chamam canais deferentes, que estão aqui no testículo. Então a gente liga esse tubo e aí os espermatozoides que são produzidos no testículo não alcançam mais a ejaculação. Dessa forma, se a gente quiser reverter essa vasectomia, a gente tem que tirar essa parte que foi mexida e reconectar esse tubo novamente. A reversão é um dos caminhos para esses homens conseguirem a gravidez, mas existem outros. Sempre que a gente está de frente a um casal em que o problema é a vasectomia, a gente pode sim fazer a cirurgia de reversão ou a gente pode ir para as técnicas de reprodução assistida, como a ICSI, e capturar esses espermatozoides que estão presos ali no testículo por uma pequena cirurgia que chama MESA, Microepididymal Sperm Aspiration. Dessa forma a gente consegue os espermatozoides e consegue com eles fazer a técnica de ICSI. Agora, se a questão é conseguir uma gravidez natural, o caminho é a reversão. Dando sequência, a gente sabe que os fatores que vão trazer a possibilidade de sucesso dessa reversão são principalmente dois. O primeiro é o tempo da vasectomia. Desde que eu fiz a vasectomia até o período em que eu vou tentar revertê-la, se tem menos de 3 anos, eu vou conseguir voltar a ter espermatozoide em quase 100% das vezes. E eu vou conseguir uma gravidez em até 75% nos primeiros 12 a 24 meses. Agora, se eu tiver mais de 15 anos de vasectomia, a taxa de patência, ou seja, conseguir ejacular espermatozoide, desce, mas ainda continua ótima, 71%. Porém, a taxa de gravidez chega aí a 30% durante 1 ou 2 anos. Além disso, existem algumas questões intraoperatórias que eu já vou falar para você depois. Tem mais chance ou menos chance, a partir da ausência ou não de granuloma, caracterização dos espermatozoides na secreção, entre outras coisas. Mas uma coisa que é muito importante que os estudos firmam é a experiência do cirurgião. É importante você fazer a sua reversão com um médico especialista. Isso vai trazer mais chance da sua reversão dar certo. E se a gente pensa na reversão de vasectomia, eu não estou pensando só no homem, eu tenho que avaliar a mulher, porque o que vocês querem não é uma simples reversão, é uma gravidez. E os fatores da esposa podem determinar a diferenciação entre eu ir para um ICSI com MESA ou para a reversão de vasectomia. A idade da mulher é um fator muito importante. Após os 35 anos, a fertilidade vai diminuindo e a gravidez natural, mesmo com uma reversão, vai ficando mais difícil. E outra coisa, eu preciso avaliar se essa mulher tem potencial para conseguir alcançar uma gravidez natural se ela for exposta a um sêmen com espermatozoide. Eu preciso ver se ela tem algum fator tubário, eu preciso saber se ela tem uma endometriose, eu preciso avaliar a esposa antes de indicar uma reversão de vasectomia. Seguindo aqui, para falar um pouquinho dos passos do procedimento. A cirurgia em si ela é feita com anestesia geral. O paciente interna, vai para o centro cirúrgico. Para conseguir reconectar esses tubos que são muito finos, a gente usa um fio que é muito mais fino que um fio de cabelo. Só consigo ver ele embaixo do microscópio cirúrgico. São 3 a 4 horas de procedimento cirúrgico que não é de risco, ele é muito delicado. Precisa de um repouso absoluto. Quando você sai dessa cirurgia, você fica internado de um dia para o outro com o hospital e fica com uma sonda para coletar urina, para você não precisar sair da cama. No outro dia, eu vou avaliar como você está, consigo tirar essa sonda e você vai embora para casa. Importante no pós-operatório, alguns cuidados para a gente conseguir ter o bom sucesso. E no pós-operatório você precisa usar uma saqueira, que a gente chama de suspensório escrotal, em que a gente consegue dar uma condição do seu testículo não ficar ali balançando a região da cirurgia. Você vai precisar ficar 2 semanas num repouso e não precisa ficar de cama, mas não pode dirigir, carregar peso, fazer força, nem ter atividade sexual. Não pode ter ejaculação. Se você ejacula nessas 2 semanas, você vai puxar a região dos pontos e esses pontos podem abrir
e você perder a cirurgia. E por 3 a 4 semanas a academia também fica fora de cogitação. E a gente vai iniciando o espermograma de maneira mensal, até a gente conseguir encontrar os espermatozoides. Em grande parte das vezes, no primeiro mês pós-cirurgia, a gente já consegue encontrar, mas para a gente pensar numa falha, são pelo menos 6 meses de acompanhamento sem encontrar esses espermatozoides. Indo um pouquinho aqui para a gente pensar qual que é o melhor caminho, os estudos já mostram que fazer a reversão é o melhor custo-efetividade, porque depois de uma reversão bem feita, você vai estar todo mês tendo chance de gravidez. Porém, a gente sempre pode ir para a fertilização in vitro com o espermatozoide do seu epidídimo, pela técnica de mesa. A depender do desejo do casal, se eu tenho muito tempo de vasectomia, eu já expliquei para vocês que pode ser um pouco mais difícil, né? Se eu tenho um fator feminino coexistente, se a mulher tem 40 anos, tem um fator tubário, tem endometriose, né? Ou se ela tem baixa reserva. Tudo isso vai pesar na escolha aí entre qualquer uma das técnicas que vão alcançar a gravidez no homem vasectomizado. Indo para o segundo cenário, não só o homem pode querer reverter sua vasectomia, mas a mulher pode querer reverter sua laqueadura. E sim, isso é possível. A gente sabe que 5 a 15% das mulheres vão se arrepender de ter feito sua laqueadura porque desejam ter outros filhos. Isso acontece em média 5 a 10 anos depois da sua laqueadura e possivelmente porque ela está num novo relacionamento ou se ela teve uma morte do filho anterior. A taxa de sucesso da reversão da laqueadura é boa. A partir do tempo de exposição após reversão, eu posso chegar até 40 a 50% de chance de gravidez. Porém, nesse mesmo cenário, eu posso ter a escolha de eu fazer a reversão de laqueadura ou ir para um tratamento de reprodução assistida. Lembre que as tubas são importantes para a reprodução natural. Porém, fazendo fertilização in vitro, eu pego os óvulos dessa mulher, espermatozoide do marido, faço o embrião e coloco dentro do útero. Então esse também é um caminho importante aí para quem quer engravidar depois da laqueadura. Mas falando da reversão, o principal fator prognóstico, o fator que vai dar certo, que vai ser bom, é a idade da mulher. Aqui a gente vê as taxas de gravidezes até 2 anos acumulado, né? Durante 2 anos depois da reversão. Se a mulher tem menos de 40 anos, 90% delas vai conseguir alcançar a gravidez por esse estudo. Agora, se ela tem mais de 40 anos, essa taxa cai de maneira importante. O que as pacientes sempre perguntam e têm medo, eu tenho mais risco de ter gravidez ectópica, de ter gravidez na tuba, porque eu tive que mexer 2 vezes nessa tuba? O risco é praticamente igual da população geral, 2 a 10%. Só é importante, no primeiro mês de reversão, você não tentar, porque nessa situação a gravidez ectópica, ou seja, fora do útero, pode ser maior. Eu não considero reversão se eu tiver alguns achados intraoperatórios, se eu souber que a mulher já tem uma endometriose importante, se o homem tiver alguma alteração de espermograma, como é que eu vou conseguir uma gravidez natural? Então é importante a avaliação do homem também na decisão de fazer uma reversão de vasectomia e de laqueadura. Só para finalizar, o arrependimento é a chave que abre qualquer fechadura. Se você se arrependeu, venha discutir as opções que você tem para conseguir um novo filho daqui para frente. Lembre-se, curta, compartilha e se inscreva no canal para receber os nossos próximos vídeos. Até mais!